Olá pessoal, aqui é o Pedro Delfino, fundador do Profissionais Linux. Estou muito contente com essa oportunidade, de a gente conversar mais um pouco sobre Linux, e hoje a gente vai falar um pouco de segurança com servidores Linux e a gente vai falar sobre 3 passos simples para você tornar a sua rede de computadores mais segura e, é claro, utilizando Linux. Eu vou te ensinar algumas técnicas, alguns passo a passo. Na verdade são 3 passos bem simples para você colocar o Linux no local correto da tua rede, e você ter muito mais segurança com relação a acesso externo, acesso interno da tua rede. A gente vai fazer inclusive alguns exemplos aqui, vou te mostrar alguns exemplos bem interessantes de uma pequena rede. Uma pequena rede já pode implementar um servidor Linux para poder implementar várias funcionalidades de segurança dentro de uma rede. Ok? Então, o meu nome é Pedro Delfino, o meu site é profissionaislinux.com.br. É nesse site que eu rodo um treinamento completo de Linux e a gente vai falar sobre mais sobre isso mais para frente também. Aqui também está o endereço do nosso Facebook e o meu Twitter. Ok? Bom, primeiramente então, o que eu vou te mostrar aqui hoje são 3 passos simples, bem simples mesmo, para você pegar o Linux e colocar ele mandando em uma rede de computadores, tá? Então, eu converso com muitas pessoas e muitas pequenas empresas, médias empresas, hoje não implementam nem o básico, tá? O que eu vou te falar aqui, como eu já te falei, é simples, mas algumas empresas simplesmente ignoram essas técnicas aqui simples, mas que você pode implementar de forma muito tranquila, tá? Bom, essa caixa preta que você está vendo aqui é a caixa preta do Profissionais Linux, tá? O curso do Profissionais Linux, que é uma formação completa para profissionais Linux que eu rodo. Esse treinamento ele é dividido em 4 níveis, o nível 1 Express, o nível 2 Standard, o nível 3 Advanced e o nível 4 Expert. É onde todo profissional de Linux hoje quer chegar, todo profissional precisa hoje ser um expert em Linux, e eu ensino isso aqui nesse treinamento. O que eu vou fazer um pouco hoje é abrir essa caixa preta aqui, tirar 2 pontos, na verdade, aqui dessa caixa preta. E eu vou te ensinar a trabalhar um pouco com a parte de segurança. São alguns assuntos que eu converso mais com os meus alunos no nível 4, tá? No nível Expert, ou seja, depois que o aluno já passou por 3 níveis de conhecimento dentro do treinamento, eu começo a conversar sobre esses assuntos que eu vou conversar aqui com você hoje. Alguns assuntos vão ter que ser bem resumidos, mas são assuntos bem interessantes, principalmente para quem já quer implementar algo. Eu vou te passar um passo a passo. Se você seguir, você já vai conseguir implementar hoje muito mais segurança na tua rede utilizando o Linux. Bom, os 3 passos simples que eu vou falar hoje para você melhorar a segurança da rede, para você tornar uma rede de computadores mais segura, ela tá definida com esses 3 pontos aqui: Gateway, Proxy e Firewall, tá? Como a gente está falando sobre segurança de rede, eu vou entender que você já tem um certo conhecimento nesses 3 termos aqui, ok? Bom, aqui está uma infraestrutura muito básica de rede, tá? Muito básica mesmo. Aqui a gente tem de baixo para cima, 2 clientes, 2 computadores que eles estão interligados. Poderia ser no switch, no hub, enfim, eles estão interligados via rede, e eles têm um endereçamento interno de rede 10.10.10.x, tá? Com uma máscara classe C. Eu não vou entrar muito nos termos de mascaramento de rede, porque não vem muito ao caso, tá? Mas a gente tem que imaginar esse cenário aqui para a gente conseguir implementar esses 3 passos simples aqui para você melhorar a segurança da tua rede, tá? E acima aqui você tem esse firewall, esse murinho aqui vermelho, é um firewall, tá? Esse firewall está dentro desse servidor, onde inclusive ele está com essa seta verde aqui. Então, o que eu tenho nesse servidor? Esse servidor, vamos imaginar que ele é um servidor utilizando o Linux, tá? Independente da distribuição, pode ser um Debian, um CentOS, um Fedora, um Ubuntu, não importa, tá? É um Linux. A gente vai rodar alguns serviços aqui e esse serviço muito simples de se configurar, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é onde você vai utilizar esse firewall, onde você vai instalar ele. Se perceba que eu tenho uma rede que eu chamei aqui de rede interna,
que ela é a ETH1, ok? No Linux, quando você tem mais de uma rede, ela pode ser nomeada como ETH0, ETH1, ETH2 e assim por diante. Então eu tenho uma rede interna que eu chamei de ETH1, ok? Nessa rede interna, o meu servidor de firewall, que é esse servidor que eu estou montando aqui, ele vai ser um 10.10.10.1. Essa é uma nomenclatura que eu utilizei aqui. Você pode utilizar outras, é óbvio. E nesse servidor aqui também, eu tenho uma outra rede, que é a ETH0, que seria a primeira rede, que ela é uma rede que está interligada na internet, ok? Então, esse cabo que está a ETH0 está ligado em um modem, e esse modem, óbvio, está conectado na internet. Isso pode ser um modem, pode ser um roteador Cisco. Eu simplesmente chamei ele aqui de modem. E essa outra placa está interligada em um switch da rede interna. Então, essa aqui é a nossa infraestrutura padrão da rede, tá? Então, digamos que você tem uma empresa que você vai fazer uma análise em uma rede, que você vai prestar um serviço, que você já tem uma empresa que presta serviço em análise de rede, que você pegue, no mínimo, uma rede com essa estrutura aqui, pelo menos 2 clientes, 2 computadores, você já pode e já deve fazer a implementação desse firewall de rede aqui, desse proxy e estruturar esse gateway de rede. Ok? Então está aqui montado a nossa infraestrutura padrão e acima dessa infraestrutura, em cima desse exemplo aqui de rede, que a gente vai pensar e vai concluir esses 3 passos simples para você tornar essa rede aqui mais segura. Poderia ser 2 clientes, poderia ser 3, 10, 100, 200, não importa, tá? Essa infraestrutura aqui vai conseguir suprir uma rede a partir de 2 até 500 usuários, não tem problema algum. É óbvio que você vai ter que pensar na configuração do servidor, mas eu estou imaginando mais a infraestrutura, ok? Então tá, o primeiro passo é o seguinte: você precisa definir a estrutura física da rede. Isso aqui realmente muitas vezes é esquecido, tá? E é um grande problema. Por quê? Porque as pessoas esquecem que uma configuração de firewall começa a partir da estrutura física. Não é só um software que você instala dentro de um servidor, não são só comandos que você utiliza no Linux. A infraestrutura de um firewall é muito mais que isso, tá? Ela começa da definição da sua rede física. Como isso, Pedro? Tá? Como isso? Voltando no nosso exemplo, a localização do gateway. Vamos pensar, a nossa rede tem 2 clientes e tem um gateway. O que a gente vai entender por gateway agora aqui, tá? A definição de gateway também pode ser revista e vista por muitas pessoas com muitos tipos de informação, mas a gente vai entender como gateway aqui é a nossa rota padrão, tá? Se esses 2 clientes aqui tiverem que sair para a internet, por onde eles vão fazer isso? Eles vão fazer isso por uma rota padrão, por um gateway padrão da rede. E eles vão tentar acessar a rota padrão a partir desse computador que está com essa seta verde aqui. Okay? Então, esses 2 clientes, sempre que precisarem acessar a internet, eles vão passar por essa rota aqui. Tá? Eles vão tentar acessar por aqui para poder acessar algum site, algum e-mail que está fora da rede deles. Tá? Então, a localização desse gateway é muito importante. E vamos imaginar que esse gateway não estivesse aqui, tá? Que esse gateway estivesse na mesma linha do nosso modem aqui, por exemplo. Que o nosso modem tivesse um cabo que saía daqui, interligasse direto aqui com o nosso switch. Então, o que poderia acontecer nesse caso, tá? Poderia acontecer que qualquer um desses computadores aqui poderia definir a rede ou, enfim, descobrir como fazer isso, né? Porque sempre tem algum usuário mais esperto dentro da nossa rede. A gente poderia, por exemplo, definir o gateway padrão dele não mais como esse computador, e sim como o modem da internet. Então, se você tivesse algum tipo de regra de firewall aqui, como a gente tem esse firewall montado aqui dentro desse servidor, você iria perder totalmente a eficácia. Por quê? Porque simplesmente o cliente não está mais conectando nesse sentido aqui, passando por dentro do teu firewall. Ele está conectando aqui e fazendo uma ponte e saindo para o teu modem ADSL, teu roteador, enfim. Digamos que você também não tivesse nenhuma regra nesse modem aqui, o que geralmente as operadoras fazem, né? Elas não colocam nenhuma regra de firewall aqui porque elas não querem
se comprometer por algum tipo de configuração, de trava que possa vir a ter no firewall deles. Então, geralmente, esses modems, switches que a gente recebe das operadoras, eles não têm o firewall configurado. O firewall fica a partir de um computador ou de um outro roteador que você coloque na sua rede. Então, imaginando nesse caso aqui, se esse modem tivesse nesse sentido, ou seja, não interligado aqui na ETH0 do nosso servidor e sim interligado aqui nesse switch, imagine isso. Você teria um problema sério de segurança, tá? Um problema muito sério mesmo. Isso aqui independente se seria uma implementação com Firewall Linux, com Appliance de qualquer outro fornecedor, tá? Eu estou dizendo mesmo que é uma questão física de segurança, tá? Então, muitas empresas que eu presto consultoria têm essa dificuldade de definir, inclusive, aonde que ela vai plugar o cabo de rede do firewall. Isso é um problema de segurança muito grande. Então, a localização do gateway padrão, né, da rota padrão da tua rede é muito importante. Se você colocar isso no local errado, você pode implementar firewall, você pode implementar proxy, você pode implementar qualquer tipo de segurança aqui. Pode colocar qualquer tipo de sistema de segurança aqui nesse servidor. Mas se você tiver uma outra rota que o cliente possa sair, você pode acreditar, alguém vai descobrir e alguém vai sair, tá? Então, toma bastante cuidado com isso. Se você tiver que fazer uma rota padrão para a saída da internet da tua rede, faça uma única rota. Uma única rota, como está nesse exemplo aqui. Os dois clientes, se eles têm que acessar a internet que está aqui, né, em azul, eles têm que passar aqui por dentro desse computador. Então, aqui, dentro desse computador, eu vou colocar qualquer tipo de regra que eu queira para bloquear ou para liberar o acesso desses dois computadores aqui. Ok? Então, presta bastante atenção nisso. Anota. Definir a infraestrutura física da sua rede. O primeiro passo, definir a infraestrutura física da rede. É bem importante. E muitas vezes esse primeiro passo aqui é esquecido, tá? Então, se você está hoje trabalhando em alguma rede, se ela já está implementada, tenta analisar hoje como está essa configuração aqui. Se você perceber que essa configuração não está mais ou menos da forma com que eu expliquei aqui, do acesso da internet estando direto em um firewall, um appliance, em um servidor, enfim. Ele tem que estar sendo filtrado por algum tipo de software, algum tipo de hardware que implemente firewall. Tá? Se ele não tiver, você vai ter um problema de segurança bem grande. Então, para você configurar um firewall, que a gente chama, né, e um mascaramento no Linux. Bom, primeiro vamos entender o que é o firewall no Linux. Né? Quando você tem esses dois clientes aqui, eles já sabem, eles estão configurados por, sei lá, pode ser por DHCP, até mesmo por configuração de IP fixo. Eles estão configurados que o gateway padrão, que é a rota padrão, é esse 10.10.10.1. O IP que está nessa placa de rede externa, para mim, agora não importa, tá? Eu vou subtrair, eu vou tirar totalmente essa informação aqui, porque realmente para mim não importa. Eu estou pensando mesmo na saída aqui, na segurança da saída da minha rede. Eu não vou pensar na segurança da entrada por enquanto, tá bom? Então, com esses dois computadores aqui, eles precisam sair para a rede. Então, se eles precisam sair para a rede, eles vão utilizar essa rota aqui, ou seja, passando por dentro desse computador. Então, o pacote deles vai chegar nessa porta, né, nessa rede aqui, que eu vou chamar de ETH1, né, no Linux. A segunda porta é a ETH1, segunda porta de rede. E esse pacote vai entrar pela ETH1 e sair pela ETH0, ou seja, porque ele tem destino lá da rede. Então o que faz isso é essa implementação aqui, tá? É a implementação de você, que a gente chama de abrir o firewall no Linux, ou seja, você executa esse comando echo 1 e joga essa saída para dentro do arquivo proc/sys/net/ipv4/ip firewall. É uma configuração bem simples, mas essa configuração que define que o nosso servidor agora é um servidor que pode fazer direcionamento de pacotes, ok? Então a gente abriu o firewall no nosso servidor. Então esse é o primeiro passo para você criar um gateway, tá? Um gateway, né? Que a gente está comentando aqui, um gateway rodando Linux, tá? Então a partir do momento que você abriu o firewall, os pacotes já podem passar.
tá? Mas você ainda tem um outro nível, que é o nível de segurança, que a gente trabalha aqui no Linux com iptables. Aqui exatamente você configurar um firewall, tá? Eu ainda vou falar mais, vou ter mais um passo onde eu vou falar, um dos 3 passos eu vou falar mais sobre iptables, mas falar mais sobre firewall. Mas essa regra aqui do iptables, o que ela faz? Ela libera o acesso, né? Libera o acesso desses computadores que estão na rede, libera o acesso total para que esses 2 computadores simplesmente consigam acessar aqui a internet, que a gente chama de compartilhamento de internet via NAT, né? Muitas pessoas conhecem, eu preciso liberar via NAT o acesso à internet, compartilhar via NAT o acesso à internet com o servidor Linux. Então você vai utilizar esse comando aqui, tá? Que é o iptables-t NAT, né? Que hoje a gente está trabalhando com a tabela NAT, depois você vai entender um pouco mais o que é a tabela NAT. Aí eu vou colocar dentro da tabela NAT, né? Eu tenho uma instrução que é a post-route, tá? E aqui eu vou jogar para esse "-j", é o destino, ou seja, eu vou fazer um mascaramento, tá? Eu vou jogar o comando, a opção masquerade. Então o comando fica iptables-tnat, "-a post-route, "-j masquerade. Isso aqui, para quem nunca trabalhou com Linux, para quem nunca trabalhou com Firewall, pode ser um pouco complexo, mas tudo isso aqui, tá? Junto, várias regras do iptables que formam uma configuração de um firewall, tá bom? Então é isso que você vai entender por firewall quando você estiver trabalhando com firewall no Linux, é isso que você vai entender por firewall. É o conjunto de várias regras aqui do iptables, tá? Óbvio que o iptables tem várias tabelas, eu ainda vou comentar um pouco mais sobre essas tabelas do iptables, tá bom? Então, se você tivesse que configurar esse gateway aqui agora para simplesmente liberar, né? Instalou um Linux, eu vou liberar esses 2 clientes aqui para acessar a internet. Pedro, como que eu faço? Se você instalar o Linux e rodar esses 2 comandos, e depois você pode até colocar esses 2 comandos para que eles sejam inicializados automaticamente dentro do arquivo /etc rc_local, por exemplo, tá? Independente da distribuição, geralmente a distribuição tem esse arquivo, né? Que é um arquivo que o Linux sempre lê na hora da inicialização. Você pode colocar essas 2 instruções lá, que você já teria esses 2 computadores aqui com acesso à internet. Mas, veja, a gente só está liberando aqui o acesso à internet e o acesso a qualquer porta. Aqui ainda eu tenho vários problemas de segurança, tá? Então, qualquer porta, se o cara colocar um torrent aqui, ele consegue acessar a internet, ele consegue acabar com a tua internet aqui, tá? Mas é o primeiro passo, tá? Na verdade, eu estou dando esse exemplo aqui de gateway, é mais para você saber a localização do teu gateway, né? Então, lembra, o primeiro passo é definir a estrutura física. Coloca o teu gateway no local certo, coloca as placas de rede interligadas no switch e direto no modem da internet, tá? E aqui já te dei um exemplo, se você quiser colocar a mão na massa e já utilizar um Linux para compartilhar a internet, você já pode usar esses 2 comandos aqui, tá? Bom, o próximo passo é utilize um serviço de proxy cache. Você já vai entender o que é proxy cache sempre que possível. Então, sempre que possível, utilize um proxy, tá? É bem importante utilizar um proxy. Vamos voltar aqui na nossa infraestrutura dessa rede. Lembra, essa rede é muito simples, mas ela serve para a gente analisar muitas coisas. Então, se esses 2 computadores aqui eles precisam acessar a internet, por exemplo, se é uma necessidade geral, então tá. Se a gente precisa acessar a internet, a gente pode simplesmente ativar um proxy aqui, que é um serviço no Linux, tá? Que a gente vai utilizar um serviço chamado Squid, que ele além de ser um proxy, um servidor que você pode mascarar o acesso à internet, colocar restrições de horário, colocar restrições de usuário. Eu vou dar mais exemplos mais à frente, eu tenho até algumas vantagens de você utilizar esse proxy aqui. Ele também vai ter o papel de cache, tá? Isso também vai melhorar bastante a segurança, e não só a segurança, mas como a velocidade e o acesso até a largura de banda que você utiliza hoje, tá? Então, se você colocar aqui um proxy nesse servidor, que vai ter várias possibilidades de aumentar muito, nesse caso aqui sim, aumentar muito a segurança, tá? Então, você definiu o local que está interligado o teu gateway, e agora você vai definir que você precisa utilizar um proxy, tá? Então, o proxy que eu sugiro que 99% das pessoas
utilizo, não vou falar 100% porque pode algumas pessoas utilizar algum proxy que não seja open source, mas o proxy open source hoje é o squid-cache.org, tá? Então você entra lá no site, você vai ter a documentação, você vai ter várias informações. No treinamento do Profissionais Linux, eu tenho várias aulas sobre proxy squid, tá? Não é um assunto muito simples, mas é um assunto assim que assim, 99% das empresas que tem mais de 2 computadores na rede vão precisar colocar. Por quê? Você precisa ter controle de banda, você precisa saber qual site que os teus clientes estão acessando, né, que teus usuários da tua rede estão acessando. Então, ter um proxy de rede é realmente muito, muito importante. Então, é uma questão de segurança também, tá? Porque lá você define que ele pode ou não baixar algum tipo de arquivo, que ele pode ou não acessar a internet em algum tipo de horário, que ele pode ou não acessar algum tipo de rede social, enfim. Então são configurações de segurança mesmo, além do cache, né? A parte de cache do proxy é bem interessante, por quê? Porque a partir do momento que você libera o proxy para acessar a tua rede, você está fazendo cache das informações que estão trafegando por ali. Quando algum outro cliente vai tentar acessar, em vez do navegador daquele cliente buscar lá no servidor do site de destino, você simplesmente vai acessar do teu cache, e o teu cache é implementado dentro do Squid, né? A resposta da tua internet vai ser muito mais rápida. Por quê? Porque simplesmente você está baixando imagens, por exemplo, que não estão na internet, que estão dentro da sua rede. Então é muito mais rápido, tá? Tá aqui o site squid-cache.org. Então é simplesmente o proxy mais utilizado hoje no mundo open source, que roda sobre Linux, ok? Então algumas das vantagens de você utilizar um proxy, tá? A restrição de acesso, tá? A restrição de acesso pode ser com base em horário. Por exemplo, na hora do almoço eu vou liberar o acesso ao Facebook, tá? Então você pode fazer uma regra lá para isso. Pode restringir por login, o que é bem interessante. Eu particularmente, quando implemento algum tipo de proxy, eu sempre implemento com login, porque é algo que simplesmente facilita muito na hora de você utilizar logs, na hora de você analisar logs, na hora de você gerar relatórios de acesso. Você pode colocar, por exemplo, quando o cara vai abrir a internet, ele tem que digitar um usuário e senha, que é bem interessante. Você pode também fazer restrição por IP da máquina, por endereço MAC da máquina. Você pode fazer restrições por vários tipos. Além disso, você pode também bloquear páginas de conteúdos indesejados. Inclusive, você tem vários outros serviços que trabalham em parceria aqui, em paralelo com o Squid, tá? Você tem, por exemplo, o Squid Guard, que ele tem lá uma blacklist gigante, né? Que essa blacklist, inclusive, fica dentro de um banco de dados, que você pode ir atualizando, e conforme forem aparecendo novos sites que estão dentro dessa blacklist, dentro da tua rede, elas já vão estar bloqueados também. E além de, uma das grandes vantagens que eu já acabei comentando aqui, é ele funcionar como cache de páginas e arquivos, tá? Então facilita muito, né, a tua largura de banda de internet. Vai melhorar bastante a utilização, porque você não vai utilizar tanta internet. A partir do momento que um usuário acessa uma página, por exemplo, wall.com.br, a partir do momento que o outro usuário vai acessar algumas imagens, alguns arquivos que complementam o site, arquivos CSS, arquivos JS, que são de JavaScript, eles já vão estar lá dentro do teu cache, e isso você não vai mais precisar ir lá fora da internet buscar, você simplesmente vai buscar ali dentro do teu servidor. Isso realmente, a velocidade de carregamento das suas páginas aumentam bastante, tá bom? Bom, mais algumas vantagens aqui do proxy, é o que eu já falei, a economia de banda, né? Tornando o acesso com o cache mais rápido. Então, além disso, também ele pode servir de cache de arquivos, tá? Essas soluções aqui eu já utilizei, por exemplo, eu tenho 200 máquinas na rede, eu preciso fazer um Windows Upgrade. Saiu agora, eu vou precisar fazer em todas as máquinas. Então, você faz em uma máquina, óbvio que você vai ter que fazer algumas configurações no Squid para isso funcionar, mas você faz em uma máquina, habilita, faz o Windows Upgrade, ele vai baixar os arquivos, e a partir desse momento os arquivos vão estar
dispostos no teu cache, você vai poder fazer em várias outras máquinas sem a necessidade de fazer aquele download pesado, às vezes de um arquivo de 200, 300, 1 GB, enfim. É muito mais fácil de você fazer. E também ele pode servir de cache com arquivos do apt-get, para quem tem redes utilizando Linux dentro, tranquilamente vai funcionar da mesma forma do Windows Upgrade. Então, se você tem vários clientes com Linux, você vai poder fazer cache desses arquivos também. Mais vantagens, então, você pode usar um gerador de relatórios, né? Um gerador de relatórios bem conhecido, você pode até anotar, esse nome é o Sarg, tá? É bem conhecido mesmo. É um gerador de relatórios bem simples, mas ele gera arquivos em HTML dos logs, que são os logs padrão do Squid, tá? Além disso, também se pode utilizar o Squid como proxy transparente, tá? O proxy transparente é uma outra tendência também de utilização de proxy. Muitas redes utilizam. Eu particularmente não gosto, porque você não consegue, você perde algumas funcionalidades, tá? Com a utilização do proxy transparente. Mas para grandes redes, por exemplo, uma faculdade, eu acho que o proxy transparente cabe muito bem, tá? Vou te dar um exemplo aqui básico de proxy transparente, tá? Vamos voltar até no nosso diagrama ali. Vou imaginar que aqui nesse servidor tem um proxy já configurado, ele está configurado como proxy transparente, e esses dois clientes vão precisar acessar a internet, tá? Eles simplesmente abrem o navegador e acessam a internet. Aqui nesse servidor você implementa uma regra inclusive do iptables, do Fire, do Linux, que você pega todo o acesso que vem da porta 80 e joga para a porta do proxy, tá? Com isso, todo o tráfego que vem de internet ele cai na porta do proxy, e isso te facilita bastante na hora de fazer a configuração aqui. Então você simplesmente coloca as restrições de acesso no proxy e configura uma regra aqui no Firewall para que todo o acesso da porta 80, da porta 443, seja direcionada para a porta do proxy. Com isso você ganha todo o filtro que você pode fazer dentro do proxy, ok? Então esse é um exemplo de proxy transparente. Tá, então o proxy transparente é muito parecido com o compartilhamento de internet via NAT, tá? Mas você vai colocar ali no meio toda a infraestrutura do Squid, tá? Você vai poder fazer cache, você vai poder ter relatórios. Óbvio que você não vai ter relatórios por usuário, né? Porque o proxy transparente, geralmente a gente não utiliza usuários, porque a pessoa simplesmente abre o navegador e sai navegando, né? Mas você pode, por exemplo, se você tem uma rede segmentada com vários endereçamentos IPs, você pode definir as requisições que vêm da rede X vão ter acesso Y. Então fica bem fácil de você liberar e restringir acessos também com o proxy transparente. Agora aqui a gente vai analisar uma configuração básica, então, uma configuração básica do Squid, né? Para você já implementar aí na tua rede. Digamos que você queira já implementar, gostou da ideia de ter um proxy com Linux, e você vai utilizar o Squid para isso, tá? Então você vai ter uma instalação do Linux e vai utilizar o comando apt-get install Squid 3, tá? E isso vai fazer com que você instale o Squid. Óbvio, né, que esse comando é para uma implementação baseada em distribuições Linux Debian Ubuntu, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre esses comandos aqui do apt-get install, o Squid 3, o que ele faz, eu sugiro fortemente que você baixe esse e-book aqui, que inclusive ele já foi baixado por muitas pessoas, né, que eu comentei no início da apresentação. Então esse e-book ele vai te ensinar alguns comandos para você manipular, instalar, pesquisar pacotes no Linux, tá? Em distribuições baseadas em Ubuntu e distribuições baseadas também em Debian, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida sobre aquele comando ali, eu sugiro fortemente que você baixe esse e-book aqui. Bom, depois que você instalou, você vai ter um arquivo chamado /etc squid3 squid.conf, tá? Eu não vou abrir esse arquivo aqui agora, porque é um arquivo gigantesco, um arquivo muito grande, tá? Que tem diversas configurações que são configurações do nosso Squid, do nosso proxy, tá? Mas eu vou comentar aqui sobre algumas regras que a gente pode implementar facilmente, que a gente pode inclusive colocá-las para rodar agora. Lembrando ainda, né, que a gente está no nosso segundo passo dos nossos 3 passos simples para você tornar uma rede de computadores mais segura utilizando Linux. E o nosso segundo passo é você implementar um proxy com Squid, ok?
Então, no Proxy com Squid, você vai editar esse arquivo aqui. Eu vou utilizar o meu editor conhecidíssimo, o chamado Vim, tá? Então, está aqui o comando, né? Você vai chamar Vim mais o nome do arquivo, tá? E com isso você vai editar o arquivo. Óbvio que você vai precisar saber um pouco mais sobre o Vim para você poder editar esse arquivo aqui. Mas vamos subentender que você já pesquisou e já sabe abrir e salvar arquivos com o editor Vim, tá? Lembrando, quando a gente está falando de configurações de servidores Linux, eu sempre vou indicar você utilizar o modo console, o modo texto do Linux, tá? Então, em nenhum momento aqui a gente vai utilizar alguma interface gráfica para fazer essas configurações, tá? Então, essas configurações vão ser sempre feitas em modo texto. Então, depois que você abriu esse arquivo, você vai ter várias informações lá, e uma das informações é essa que está aqui, ó, em vermelho. HTTP Access Dene All. Tá bom? Então, tudo que você colocar acima dessa instrução aqui vai funcionar como regra para você. Porque se você colocar algo abaixo, você simplesmente vai ter um proxy que vai bloquear tudo. Então, você tem que colocar as suas regras de liberação, de bloqueio da tua rede interna acima disso. Tá bom? Então, qual que é a analogia padrão que a gente tem que fazer aqui na hora de, por exemplo, liberar aquelas duas máquinas do nosso diagrama de rede? Vamos liberar aquelas duas máquinas, né? Ou seja, vamos liberar a rede interna para poder acessar a internet via proxy, tá? Qual que é a analogia? Vamos até voltar naquele nosso diagrama. Então tá aqui, o diagrama é esse, né? A gente está criando um serviço de proxy, né? Com cache, juntamente com um serviço chamado Squid. E eu vou precisar agora liberar esses dois computadores. Podia ser 2, 3, 10, 255, não tem problema, tá? A regra seria a mesma, tá bom? Então vou liberar esses dois computadores para poder acessar a internet aqui, tá? Via proxy agora. A gente fez via NAT, né? Agora vamos fazer via proxy, tá bom? Então com via proxy eu ganho várias outras utilidades, além da utilidade de ter um cache na rede, ou seja, todos os acessos à internet vão estar passando por dentro de um cache. A gente vai estar guardando essas informações aqui dentro desse servidor. Então vamos lá, vamos analisar o que a gente precisa fazer para liberar. A gente sabe que essa regra que essa rede aqui, né, tem o IP 10.10.10.x com a máscara classe C, 255.255.255.0, tá? Eu não vou entrar muito em méritos aqui de endereçamento de rede agora. Então vamos de novo lá para o nosso arquivo do Squid. Então estamos aqui editando /etc squid3 squid.conf e eu vou precisar fazer aqui o que? Eu vou precisar fazer uma ACL, que a gente chama, que é uma Access Control List, ou seja, uma lista de acesso, tá? Então eu digito assim dentro do comando ACL, tá? E eu vou precisar dar um nome para essa ACL. Eu vou chamar essa ACL de rede interna. Esse nome pode ser qualquer nome, rede interna, acesso interno, não importa, tá? É uma ACL, é um nome que eu achar mais bonito aqui. Eu chamei ele de rede interna, tá bom? E esse tipo de ACL, ele tem alguns tipos, tá? Ele tem alguns tipos. E o tipo que a gente vai utilizar aqui é o SRC. Que esse SRC, esse tipo SRC, ele vai identificar uma rede. Ou seja, eu vou dizer para ele qual que é a rede que você está criando essa lista, né? Essa lista de pessoas, essa lista de máquinas. Nesse caso aqui é uma lista de máquinas, né? De computadores, de endereçamentos IPs. Então, esse SRC eu vou pegar de 10.10.10.0/24. Esse /24 poderia ser /255, 255, 255.0. O 24 aqui é a classe C, tá? Lembrando, é interessante você estudar um pouco de endereçamento IP, caso você não tenha entendido essa parte aqui. Mas, resumindo, esse /24 identifica a minha rede inteira, tá bom? Então, minha rede inteira com endereçamento IP 10.10.10.0, ou seja, toda a rede. Poderia ser um 92.168.1, independente disso, você vai utilizar da melhor forma possível, tá? Você vai utilizar com a tua configuração, tá bom? Então, o que essa linha de configuração fez? Criou uma lista de acesso, uma ACL, chamada rede interna, do tipo SRC, ou seja, origem da rede. Eu vou analisar a origem das requisições de qual rede? Da rede 10.10.10.10.0, que é a rede que eu estou trabalhando aqui no meu exemplo.
tá bom? Agora, eu já posso fazer o que a gente chama de um HTTP Access, ou seja, eu posso controlar o acesso agora dessa rede interna, dessa ACL, dessa lista, né, que eu acabei de criar, dessa Access Control List. Então tá, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer aqui com isso? Eu posso, por exemplo, dizer HTTP Access, né? Eu posso dizer a instrução, o que eu vou fazer. Nesse caso aqui eu estou fazendo um allow, eu poderia fazer um deny, né? Poderia bloquear isso, mas eu vou fazer um allow, rede interna. Então eu estou criando uma nova regra. Essa nova regra vai ser uma regra que libera o quê? Libera a rede interna. Ué, mas quem que é a rede interna? A rede interna é essa Access Control List que eu acabei de criar aqui em cima. Então, com isso, né, fazendo essas duas linhas dentro do teu arquivo, acima dessa regra aqui que você vai pesquisar e vai achar lá, fazendo essas duas linhas dentro do seu arquivo, salvando e reiniciando o seu proxy squid, tá? Você vai simplesmente liberar a internet para a sua rede inteira, tá? Para aqueles 2 computadores que a gente tem ali. Mas agora a internet vai passar por dentro de um proxy. E com isso você vai poder fazer inúmeras implementações, tá bom? Inúmeras implementações, como por exemplo, dizer o horário de acesso, dizer que ele não pode baixar um arquivo acima de 2 megas, dizer que ele não pode acessar um determinado tipo de mídia, por exemplo, vídeo, ele não pode acessar algum tipo de palavra-chave que tenha dentro de um site, enfim, você tem vários tipos de regras aqui que você pode implementar e melhorar a segurança da tua rede, tá bom? Então, só recapitulando aqui essa regra que a gente acabou de aprender. Então, você acabou de aprender que o ACL cria uma nova Access Control List. Essa instrução aqui, rede interna, é o nome da minha Access Control List, então eu chamei ela de rede interna. O SRC é o tipo, tá? Então, se ele é o tipo, ele é a origem da rede. Esse SRC vai ser a origem da rede. Qual que é a origem da rede que eu vou analisar? 10.10.10.10.0, que é a minha rede que eu estou trabalhando aqui nesse exemplo. O HTTP Access é uma instrução que eu vou colocar ou não, né, algum tipo de restrição. Tá? Então, a restrição que eu vou colocar aqui é liberar. Por quê? Porque meu HTTP Access padrão de um proxy é o DNI all, ou seja, bloqueia tudo. Tá? Então, regra padrão de configuração de segurança é bloqueia tudo, libera o que for necessário. Anota isso. Regra padrão. Bloqueia tudo, libera o que for necessário. Qualquer tipo de configuração que você estiver fazendo de segurança numa rede, se estiver fazendo ao contrário disso, ou seja, libera tudo, bloqueia o que for que estiver te atrapalhando, você vai ter problema, tá? Porque você nunca vai conseguir levantar tudo o que está atrapalhando a tua rede. Então, a regra padrão é, como esse proxy está configurado, libera, bloqueia tudo e libera só o que eu acho necessário. Tá bom? O que eu acho necessário, por exemplo, nesse momento aqui, é liberar o acesso à internet para todos os computadores da minha rede. Poderia ser um computador, poderia ser o computador da diretoria, poderia ter uma exceção aqui para não liberar o computador da portaria, por exemplo. Mas, enfim, a gente está dando apenas um exemplo. O que eu quero com esse exemplo, não que você consiga implementar um proxy completo, mas que você coloque isso aqui em prática, tá? E você principalmente entenda essas instruções aqui, tá? A instrução ACL e a instrução HTTP Access dentro do arquivo /tc squid3 squid.conf. Ok? Eu tenho alguns outros exemplos aqui do squid.conf que a gente pode analisar também. Lembrando, a gente ainda está no passo 2 dos nossos 3 passos simples para você tornar uma rede de computadores mais segura utilizando Linux, ok? Realmente são 3 passos bem simples, mas que algumas pessoas simplesmente não implementam, tá? Eu pego muitos clientes que simplesmente não têm essa implementação básica de segurança aqui. Então vamos analisar essas outras regras. Então está aqui o nosso arquivo de configuração, /tc squid3 squid.conf, e eu tenho uma outra ACL, tá? Essa ACL eu chamei de PC1. Tá bom? É o nome do ACL, computador 1. O tipo dela também é um tipo SRC, mas aqui agora eu estou literalmente passando o endereçamento 10.10.10.113, por exemplo, /32, que identifica o IP
de um computador. Então essa ACL chamada PC1, ela identifica um computador da minha rede. E aqui embaixo eu estou colocando a minha regra, né? Eu estou dizendo, agora sim eu estou aplicando a essa ACL uma regra. Estou dizendo assim, HTTP Access, DNI, ou seja, bloqueie. Quem que eu vou bloquear? PC1. Está aqui, ó, PC1. Quem que é PC1? PC1, eu acabei de criar aqui uma ACL que identifica um computador. Então, se esse computador aqui tentar acessar a internet agora, tá? Digamos que ele tem o IP 10.10.10.113. Então, vamos imaginar que esse computador aqui agora tem que acessar a internet, ele tem o IP 10.10.10.113, ele simplesmente não vai conseguir acessar a internet. Então, essa regra é bem interessante para você bloquear o acesso de algum computador da rede, utilizando, né, a origem do IP. Tá? Eu poderia utilizar o usuário, o endereço MAC, poderia utilizar vários outros gatilhos aqui para encontrar esse computador. E aqui eu tenho uma outra regra, na verdade é aquela mesma regra, mas eu fiz uma outra implementação aqui nela, tá? Então aqui eu estou criando a ACL novamente, né? Na verdade é uma implementação daquela configuração que a gente acabou de ver. Então eu estou implementando a ACL chamada rede interna, ele é do tipo origem, né? Estou analisando a origem, aqui está o endereçamento IP da minha rede. Aqui eu estou aplicando a regra agora, né? Estou aplicando a ACL com HTTP Access, estou dando um allow, né? Estou liberando a rede interna, porém eu estou colocando exclamação PC1, tá? Então aqui são dois exemplos, tá? Esse exemplo aqui eu estou fazendo uma exceção, tá? Eu estou dizendo que eu vou liberar, né? Com allow, né? HTTP Access allow, eu vou liberar a rede interna com exceção, com essa exclamação assim, aqui, com exceção da ACL chamado PC1, ou seja, quem é a ACL PC1? Essa ACL que foi criada aqui, tá? Então aqui uma outra forma de você liberar uma rede completa e apenas bloquear alguns computadores. Essa ACL aqui poderia ser inclusive vários computadores, né? Mas eu chamei de PC1, tá bom? Então aqui está uma implementação de firewall básica, muito básica, mas totalmente funcional. Se você colocar essas 4 regrinhas aqui para funcionar no teu proxy com Squid, você já vai ter uma diferença de segurança significativa na tua rede, tá? Imaginando que você tinha uma rede que simplesmente tinha acesso completo, né? Tinha acesso que a pessoa simplesmente se conectava lá diretamente no teu modem de internet e ela já saía para a internet. Então agora você tem um cache que você tem inclusive, pode implementar inclusive algumas regras de segurança para bloquear computadores que você não queira que acesse. Óbvio, a gente poderia fazer vários outros exemplos aqui, infelizmente a gente não tem muito tempo para fazer mais exemplos. Poderia inclusive abrir o console do Linux e te mostrar vários exemplos, como por exemplo, bloquear com base em horário, bloquear com base em tamanho de arquivo, bloquear com base em tipo de arquivo, bloquear com base em usuário, bloquear com base em destino de site, ou seja, o YouTube eu não quero que acesse, bloquear com base em tamanho de mídia, né? A mídia acima de vídeos acima de 2 megas eu não quero que acesse. Então eu posso fazer várias N implementações com esse Squid aqui, tá? Então posso fazer muitas implementações mesmo. Lembrando, a gente está no segundo passo, tá? Então o segundo passo foi utilize um serviço de proxy cache, tá? Um cache com um Squid sempre que possível, tá? Então agora vamos para o nosso terceiro e último passo dos 3 passos simples para você tornar uma rede de computadores mais segura utilizando Linux. Então o terceiro passo é planejar as regras de firewall, tá? As regras de firewall, a gente vai implementar elas através do IP tables, tá? As regras de firewall vão ficar também aqui nesse computador com o IP 10.10.10.1, que eu chamei aqui de, além dele ser o nosso gateway, né, que foi o nosso primeiro passo, além dele ser nosso proxy, que foi o nosso segundo passo, agora o nosso terceiro passo é criar regras de firewall aqui dentro desse computador. Na verdade, você tem que saber planejar essas regras, tá? Porque um firewall bem estruturado é um firewall que você bloqueia e libera o necessário. Tá? Mas você pode até ficar me perguntando, Pedro, mas isso dá muito trabalho, porque se eu bloquear tudo, eu vou ter que analisar cada tipo de acesso da rede externa que os clientes forem fazer. E é exatamente isso, tá? Dá muito trabalho
planejar as regras de Firewall. Não é nada particular do Linux, não é nada particular do Firewall XYZ, é algo realmente que é complexo, porque dependendo do tamanho da rede, como uma rede como essa aqui que a gente está no exemplo de 2 computadores, é muito simples, né? Vamos imaginar que esses 2 computadores precisam acessar um servidor de e-mail, Gmail, por exemplo. Eles precisam enviar e-mail via SMTP e acessar e-mails via POP3 e MAP. Então, se ia liberar aqui 3 portas, né? A porta 110 e a porta segura do POP3, e a porta do IMAP e a porta do SMTP. Então, 3 portas, você simplesmente resolveria todo o problema de regra do teu firewall. Então, você bloqueia tudo, libera 3 portas, né? Lembrando, né, esse nosso firewall aqui, ele tá sendo implementado para melhorar a segurança da nossa rede interna, tá? A gente não está pensando em acesso externo por enquanto. Então, criando 3 regras dentro de um firewall, você tem a tua segurança 100% feita, mas se você estiver trabalhando numa rede maior, você vai ter várias exceções, tá? Você vai ter um cliente que precisa acessar uma VPN externa, você vai ter um outro cliente que precisa acessar um site de um banco que tem um acesso diferenciado, você vai ter um acesso via FTP, você vai ter vários tipos de acesso, tá? Então tudo isso, óbvio, deixa a configuração e a análise dessas regras de firewall um pouco mais complexa, tá? Mas para fazer, antes de entrar nessa parte de análise das regras, para fazer essas implementações, eu quero que você pesquise sobre o iptables. Tá? O iptables, ele trabalha com as tabelas do que a gente chama de framework do NetFilter. Tá? O NetFilter, depois você pode até pesquisar nesse site aqui, NetFilter. Nesse site aqui, que é o netfilter.org, ele é o firewall, tá? Ele é o framework que vem dentro, né? Vem dentro do kernel do Linux. É um firewall que já vem implementado. Então, quando você... eu quero configurar um firewall no Linux. Você já tem um firewall dentro do Linux, tá? Ele já está lá pronto, ele apenas precisa da configuração, tá bom? Você não precisa instalar nada. Na verdade, você vai ter que instalar o iptables, que é um utilitário que manipula as tabelas NetFilter, que a gente chama, tá bom? Você já vai entender um pouco mais que são tabelas também. Pesquisa então mais sobre netfilter.org, tá? Que é a implementação do firewall, né? Ele tem várias tabelas dentro do kernel do Linux, ok? Então o iptables é uma ferramenta de edição de tabelas de filtragem de pacotes, tá? Então o NetFilter tem várias tabelas, já tem um slide aqui onde mostra essas tabelas, tá? Que ele implementa alguns níveis, né, de segurança dentro da passagem de um pacote por dentro de um firewall rodando Linux, tá? Então o iptables ele é capaz de analisar cabeçalhos, tomar decisões como destino de pacotes, tá? Por exemplo, se pode trabalhar com um único endereçamento externo e receber toda a requisição ali e distribuir essas requisições para endereços locais, que a gente chama de NAT e DNAT dentro do firewall do Linux, tá? Dentro do iptables, tá? O iptables também ele não é a única solução existente hoje para controle dessas regras de filtragem, tá? Tem algumas outras soluções, inclusive mais antigas, como o IP Fraud Admin, o IPChains, entre outras soluções, tá? Algumas soluções de firewall, inclusive, elas implementam regras do iptables de forma um pouco mais diferenciada, tá? Como se fosse um framework para você criar regras do iptables, tá? Para você subtrair algumas regras, tá bom? Então tem várias soluções para você trabalhar com firewall no Linux hoje, mas eu sugiro fortemente que você implemente pelo iptables, ok? Bom, então as tabelas do iptables, como eu vinha comentando, são as seguintes. O iptables tem uma tabela, né? Tá aqui, ó, table, que ela é dividida em filter, NAT e mangle, tá? A tabela filter, vou ter vários pontos de filtragem que eles chamam aqui, tá? Eu vou ter a filtragem de entrada, ou seja, todo pacote de entrada eu vou tratar na filtragem input, tá? Os pacotes que vão passar de uma porta da rede para outra, eu vou tratar com a forward. Os pacotes que vão sair, eu vou tratar com a output, tá bom? E na tabela NAT, que é a tabela que a gente chama de
mascaramento, né, também conhecida. Eu vou tratar também as regras de saída, tá? Output. Eu vou tratar as regras de pré-routing, tá? Que por exemplo, eu posso pegar um pacote, tá? Eu posso pegar um pacote que vem em um endereçamento válido da internet e fazer um pré-routing, ou seja, eu posso jogar ele para um outro destino, como se aquele destino tivesse um endereçamento válido também, mas ele pode ter, na verdade, um endereçamento interno da minha rede. Isso aumenta muito a segurança dos meus servidores internos, tá? E a post-routing também, que na verdade ela faz ao contrário, tá? Que você pega pacotes da tua rede e mascara para a rede externa, tá? Ou seja, você precisa ter um IP só para ter várias máquinas acessando a internet. E a tabela Mangle, ela tem todos esses pontos de filtragem, porque na verdade ela é uma tabela onde você pode fazer priorização de alguns pacotes, tá bom? Então, quando você estiver trabalhando com IP Tables, o que você vai fazer? O que geralmente a gente faz, né? O que é uma regra, o que é uma prática, uma boa prática do IP Tables? É você pegar essas regras aqui, ó, essas 3 regras aqui, e definir a regra padrão dela como drop, ou seja, input, tudo que entrar no input, drop. Tudo que passar por forward, drop. Tudo que passar por output, drop, tá? Então, a política padrão de uma regra de firewall é colocar input, forward e output como drop, ou seja, como bloqueado. Essa é a melhor prática para você definir as regras de um firewall, tá bom? Tudo que for entrar, tudo que for sair, tudo que for passar pelo nosso servidor, drop, bloqueia, tá bom? Depois disso, você começa a fazer regras de exceção, tá bom? Você tem que analisar a rede. Vou poder receber instruções na porta 80? Ok, vou poder. Então eu vou fazer uma regra de input, onde eu vou dar um accept, né? Vou liberar, né? a porta 80. Em qual protocolo? No protocolo TCP, tá bom? Então, assim que você faz regras, assim que você analisa e planeja as regras de um firewall, tá bom? Eu vou até dar alguns exemplos aqui, mas são exemplos muito simplórios, tá? Muito simples, que você pode, inclusive, depois pesquisar mais sobre IP Tables para você ter mais insights, mais ideias sobre isso aqui. Então, uma regra do IP Tables é assim, você vai dizer IP Tables -t, né? -t NAT, ou seja, vou trabalhar com a tabela NAT, por quê? Porque eu estou trabalhando com um desses 3 pontos de filtragem, tá bom? Então, eu estou trabalhando aqui, estou adicionando na post-routing, né? Estou adicionando aqui na post-routing. O que estou fazendo? Eu estou jogando, né, um "-j", né? O "-j" é o destino, estou jogando para masquerade. Ou seja, com isso aqui eu estou mascarando qualquer tipo de acesso da minha rede interna para a minha rede externa, tá? A rede externa poderia ser uma outra rede, ou nesse nosso caso aqui, do nosso diagrama de rede, é a nossa rede de internet, tá bom? E nesse outro exemplo aqui, tá? Eu estou fazendo um IP Tables, tá? Estou adicionando a regra dentro do input, ou seja, o meu input está na minha tabela filter, tá? Como eu estou trabalhando com tabela filter aqui, eu posso subtrair o "-t filter, mas eu poderia colocar aqui também "-t filter. Eu estou adicionando ainda o "-p TCP para eu dizer o protocolo que eu vou utilizar, ou seja, eu estou analisando aqui o protocolo apenas TCP, não o protocolo DP, o ICMP, tá? Estou utilizando aqui o protocolo TCP. E o "-deport, eu estou dizendo a porta, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que é a porta 22, que é a porta do acesso SSH, geralmente, né? Que eu vou ter o destino "-j", drop, ou seja, com essa regra aqui, eu estou bloqueando o acesso da porta 22, tá bom? Então, essa aqui é 2 regras de firewall, 2 regras muito padrão, tá? Um firewall no Linux, na verdade, ele é um conjunto de várias regras dessa aqui, salvas dentro de um arquivo que a gente chama de um shell script, né? Que elas são executadas quando o nosso servidor firewall inicializa. Ok? Então, só revendo nossos 3 passos simples aqui. Defina bem a estrutura física da tua rede, tá? A localização da estrutura física é bem importante. Onde você vai ligar o cabo do teu firewall, tá? Isso é bem importante mesmo. Muitas pessoas pecam
nesse ponto aqui. Então, o segundo ponto que a gente conversou, o segundo passo foi utilize um serviço de proxy sempre que possível. É bem importante, a gente até deu alguns exemplos de implementações de proxy com Squid aqui. E o terceiro passo foi você planejar as regras de Firewall, né? Aquilo que a gente comentou do bloqueie tudo e libere o necessário, tá? Sempre tenha isso em mente, que você não vai errar na hora de configurar um Firewall com Linux. Então tá aqui os 3 passos simples para você tornar uma rede de computadores mais segura utilizando Linux. Bom, gostaria de agradecer então pela tua presença nessa palestra aqui e dizer que foi um prazer estar palestrando aqui. Foi um prazer criar essa palestra para vocês aqui, mostrar um pouco do que o Linux pode trazer como implementação na parte de segurança. Tentei trazer um pouco mais sobre as implementações utilizando Linux, para você trazer um pouco mais de segurança para a tua rede. Eu espero que você tenha conseguido tirar um pouco de informação aqui dessa palestra. Aqui estão os meus contatos, você pode me procurar no meu site, profissionaislinux.com.br. Muito obrigado por você ter participado dessa palestra aqui e até a próxima. Até lá então.